Saudações aos amigos produtores rurais que acompanham o programa Bom Dia Agronegócio. Sobre o polêmico tema do marco temporal das terras indígenas, da pretensão do governo de dar ainda mais terras produtivas aos produtores rurais para virarem reservas para os índios. Acreditava-se que já era algo totalmente perdido após o longo debate ali entre STF e Congresso Nacional. Mas recentemente, graças a Deus, tivemos aí uma luz no final do túnel através de uma liminar concedida recentemente pelo ministro Gilmar Mendes do STF, o qual determinou a suspensão de todas as ações no Brasil que estão discutindo esse tema e determinando a constituição de uma comissão composta por representantes de produtores rurais, por indígenas e órgãos do governo, para que juntos possam criar a melhor solução sobre como se dará essa demarcação, respeitando maximamente o interesse de todas as partes ali estabelecidas e gerando uma segurança jurídica que não mais permitirá nenhum tipo de discussão, seja no Congresso ou no STF, sobre esse tema. Para vocês terem uma proporção do problema que nós estamos falando, hoje no Brasil as terras indígenas já equivalem a 14% do território nacional. O que significa o tamanho dessa área? Equivale a mais de 5 vezes o tamanho da Inglaterra. E a área que vem sendo reivindicada ampliaria para mais de 10 vezes o tamanho da Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia da correlação de terra para a quantidade de pessoas, hoje nós temos no Brasil 500 mil índios vivendo nas reservas. E, numa área equivalente a 5 vezes a área que eles residem, nós poderíamos ter 5 vezes a população de 60 milhões na Inglaterra, ou seja, a gente poderia ter 300 milhões de ingleses vivendo na mesma área que 500 mil índios brasileiros vivem hoje. Com a pretensão deles de ampliação, a gente teria os mesmos 500 mil índios vivendo no equivalente ao que 600 milhões de ingleses viveriam hoje. Então a gente vê que é algo surreal, absolutamente sem sentido e desnecessário. Convenhamos, a área já é muito mais do que suficiente para viverem muito bem, e ainda dessas áreas envolveram a preservação ambiental, sendo absolutamente desnecessária a ampliação disso daí. O que o Supremo Tribunal fez agora, mais recentemente, através da decisão do Gilmar, foi trazer aí uma boia de salvação. Foi ressuscitar uma discussão sobre uma ótica de permitir que os produtores rurais de fato possam ter seus direitos respeitados, através dessa comissão que vai determinar, de certa forma, o que de fato serão as terras indígenas e o que de fato será assegurado, em definitivo, aos produtores rurais brasileiros. Particularmente vejo com muito bons olhos a decisão que foi concedida e tenho uma grande expectativa que esse será o meio adequado de se resolver da melhor forma possível para os produtores rurais. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você que nos acompanha, o que você acha? Você acha que realmente essa comissão, composta por representantes dos produtores rurais, dos índios e do governo federal, conseguirá resolver da melhor forma possível para os produtores rurais? Meu nome é Leandro Marmo, sou CEO e sócio do escritório João Domingos Advogados.